Davi Leite, comunicador, marqueteiro, jornalista, é o nosso entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Davi, muito bom dia, seja bem-vindo aos estúdios da Fã FM. Bom dia, Narciso. Bom dia a você e a sua grande audiência, né? Só faltou você me chamar de bonito, viu? Ele não podia perder a oportunidade de começar assim. Davi, você já esteve aqui nos estúdios acompanhando seus assessorados, agora pela primeira vez como entrevistado. Vezes, né? É verdade. Eu que trabalhei nessa rádio, né? Volto aos microfones aqui. Uma alegria, né? Oriundo da nossa mãe Rádio Liberdade. É verdade, é verdade. Trabalhei, Quantos então, anos... neste caso, prefixo, né? Isso. Trabalhei nesse prefixo, é melhor dizer assim. Quantos anos de atuação, Davi, na comunicação e como Na comunicação, 32 anos. 32 anos. 32 anos. Começou aonde? Eu comecei na FM Jornal. Lá na FM Jornal eu tinha... Foi o início, assim, da minha carreira ao lado de Ronaldo Moreira, né, que foi meu grande mestre, mentor, né? Ao lado de Beto Moreno e de outros colegas ali com os quais fundamos a FM Jornal, que foi a rádio, assim, como é que eu posso falar? Eu acho que fenômeno, né? Sim. Existia assim, há um antes e um depois, né? Na Radiofonia Sergipana. Foi um fenômeno aquela rádio. Davi, você teve uma trajetória também muito próxima ao ex-governador João Alves Filho, né? Foram 17 anos como assessor do ex-governador João Alves e em 2 momentos eu estive com ele em governos, né? No primeiro governo dele, 94, até 94, eu trabalhava na assessoria da comunicação e depois eu passei um tempo nos Estados Unidos. Quando eu voltei, foi quando eu vim para a rádio aqui, depois voltei a trabalhar com o João Alves a partir da eleição de Dona Maria em 96. Voltei para a eleição e em seguida fiquei assessorando até que ele entrou na prefeitura em 2012. Foram 17 anos trabalhando com ele. Uma escola, né? Escola. Dessa experiência de assessoria para o marketing, como é que essa trajetória foi se dando na sua vida? Para falar a verdade, eu começo essa minha atividade do marketing já lá antes, né? Quando eu estava trabalhando com o governador, ele me pede para eu trabalhar na campanha do então candidato Albano Franco. Esse foi o meu primeiro trabalho efetivo, né? Eu já tinha trabalhado em campanha eleitoral antes, ajudando em campanhas eleitorais, mas este foi o meu primeiro trabalho efetivo e comandando, junto com Ronaldo Moreira, uma equipe que cuidou do rádio, da campanha de 1994, quando Albano, no segundo turno, não esqueçamos que quem foi eleito no primeiro foi Jackson, né? Isso. E no segundo turno, então, ele foi eleito governador para o período de 94 até 2002, né? Foram 2 mandatos. Foram 2 mandatos, né? E esta efetivamente foi a minha primeira ação. Narciso, quando você começa no marketing político, você não quer deixar mais. Por quê? Porque é uma coisa muito legal, a política, né? Você se envolve com eleição. Eleição é uma coisa que chama muito atenção, porque ela trabalha em várias vertentes. E é algo que emociona porque contagia as pessoas, né? Nós estamos vendo, por exemplo, essa polarização que está acontecendo agora no Brasil e em outras partes do mundo também, nos Estados Unidos. Você acompanha que também está havendo uma polarização. Na Europa também havendo uma polarização. Então, você vê que a política ela tá tomando, depois das redes sociais, né? A política tomou um rumo diferente, né? E então é algo que contagia. De lá para cá não teve como fazer outra. Era uma transição natural. Sair do meio da comunicação do rádio e do jornal para partir do rádio e jornal e da TV, porque também fazia TV, né? Partir então para me concentrar no trabalho político. Você é o segundo profissional do marketing que eu entrevisto aqui pós-eleições. Já conversamos aqui com o Carlos Cauê. Vou lhe fazer uma mesma pergunta que fiz a ele. Marketing ganha eleições? Eu posso deixar para responder no final? Pode, sem problema nenhum. Quer passar? Porque eu acho que tem um caminho para a gente chegar até lá, né?
se marketing ganha eleição ou não. Eu digo o seguinte, veja, Narciso, vamos começar pelo que é real, não é? É, São dois os fatores muito importantes em qualquer campanha eleitoral: o fator político e o fator comunicação. No fator político, eu englobo, aí você tem o partido, a estrutura partidária, a estrutura financeira partidária, você tem os militantes, você tem os apoios políticos, ou seja, tudo que diz respeito a este ambiente da política, do partido, das pessoas envolvidas, enfim, da estrutura partidária. E você tem do outro lado o que eu chamo de comunicação. O que seria isso? Seria tudo que você envolve numa campanha, rua, as ações de rua, as ações de rádio e televisão, as ações de internet, né? As ações de bastidores na comunicação, porque você sabe que tem o burburinho que sempre há por trás, né? Uma conversa com um colega jornalista, uma ação ali, outra, enfim, tudo que diz respeito à comunicação. Então, esses dois fatores, eles pesam na eleição, são eles que definem a eleição. Às vezes você tem uma eleição cujo fator político tem maior peso do que o fator comunicacional. Dar-lhe-ei, fazendo aqui uma homenagem ao presidente Temer, né, com as suas mesóclises, né? Então, dar-lhe-ei um exemplo. Quando você tem a política ditando mais do que a comunicação. A eleição de Dilma em 2010 foi uma eleição basicamente política. Foi Lula quem, através de toda a regimentação política que ele fez, levou a Dilma àquele patamar, não é? Só que a primeira eleição de Lula, em 2002, foi uma eleição cuja política foi importante, é verdade. Entretanto, a comunicação ela teve um papel primordial para quebrar, naquele Uma momento, imagem que Lula uma tinha. imagem É o negativa. surgimento do Lula Paz e Amor. O Lulinha surgimento Paz e Amor. do Duda Mendonça, né? O grande gênio da política, né? Porque criou-se uma visão de que Duda Mendonça é um grande gênio da política e realmente ele era um grande gênio da política. Ao passo que, por exemplo, fala-se isso muito do nosso João Santana. João Santana elegeu 5 presidentes da República. João Santana, genialidade. Agora mesmo ganhou 14 milhões de reais. 14 milhões de reais. E tinha 3 candidatos assessorados por ele: um candidato à presidência da República, um candidato ao governo e uma candidata ao Senado. Todos perderam. Todos. Além de Ciro Gomes, quem foram os outros? O candidato lá do Ceará, né? Esqueci agora o nome, e a candidata a senadora na chapa deles lá também. Todas as campanhas feitas por ele. Todas as campanhas feitas por ele, e você percebe que há uma diferença entre a comunicação e a política, quando a política tem mais força do que a comunicação. 2022, foi uma campanha de comunicação ou uma campanha de política? Vamos começar por Sergipe. Eu acho que a gente tem que observar primeiro 2018. Hum. Eu acho que a gente só pode chegar na campanha de 2022 observando 2018. Em 2018, a gente teve um fenômeno completamente diferente em termos digamos assim, de comunicação. Foi a primeira eleição no Brasil onde a internet ela teve um papel Influência direta. preponderante. Foi aquele momento em que você tinha, por exemplo, um candidato completamente desconhecido do ambiente político, mas que conseguiu, através de nichos dentro da bolha da internet, se apresentar como alternativa política. Davi, mas a política não teve influência? Por incrível que pareça, sim, também. Entretanto, foi a antipolítica que naquele momento imperou. Existia A antipolítica, só complementando, Davi, que naquele momento foi carimbada de antipetismo. Na realidade, ela era muito mais antipetista contra o PT em si do que contra a política em si. Perfeito. Entretanto, havia, como a gente sabe, o componente da antipatia política, né? Os políticos estavam envolvidos na Lava Jato, havia aquelas denúncias todas de corrupção, muita gente indo para a cadeia, né? Muita gente indo para a cadeia, muita gente falando que o Brasil era o país dos corruptos. E, na realidade, sabe, foi que se criou. A gente percebeu que naquela eleição se criou uma narrativa
de que o grande problema do país era a corrupção e a segurança. E o povo engoliu essa história. O povo engoliu essa história, né? Quando, na realidade, os grandes problemas do país permanecem. Né? Nós temos problemas estruturais graves, nós temos desigualdade social grave, nós temos dificuldade de inserção no mercado de trabalho porque os jovens não têm uma educação adequada. Nós Ciência e temos tecnologia defasadíssima. ciência e tecnologia capengando, nós temos uma saúde que a gente viu que aconteceu na pandemia, né? Toda a desestrutura que havia, que ficou exposta. Enfim, os reais problemas da população não foram discutidos na campanha de 2018. As pessoas começaram a discutir um assunto que não era pertinente à pauta, mas que se criou a narrativa da tal da segurança pública. Então, naquela eleição, a gente tem vários políticos que foram eleitos, vários antipolíticos que foram eleitos nessa esteira. A gente teve aqui, por exemplo, o senador Alessandro Vieira, que acabou eleito. Uma Né? votação histórica. Que digo, é um fenômeno daquele momento só. É um fenômeno daquele momento. E Alessandro Vieira, você pode perguntar, ele é um fenômeno da internet, Davi? Não, ele é um fenômeno da internet e da política. Por quê? Porque naquele momento ele poderia não ter todo um aparato político por trás de si. Ele podia não ter um partido, ele podia não ter fundo partidário, ele podia não ter militância, ele podia não ter uma porrada de coisa. Mas os seus adversários deram isso para ele. Por quê? Porque todos pediram voto para ele. Ele foi o segundo de todos, exceto de Rogério Carvalho, que não é besta. Foi o único que não pediu voto para o Alessandro. Naquela eleição você trabalhou na campanha de Coordenei André. a Vocês campanha de conseguiram André identificar isso Moura. em algum momento? Sim, claro. O próprio deputado André Moura pediu voto para Alessandro Vieira. O pastor Heleno me confidenciou que sim. O Henrique Clay também me confidenciou também que sim, que pediu voto naquele momento. Havia uma necessidade de, digamos assim, se afastar um pouco daqueles que eram concorrentes, digamos assim, diretos, né? E foi o que aconteceu. Deram essa cancha para o delegado. E aí o delegado, meu amigo, que era o segundo de todo mundo, acabou sendo o primeiro. Não é porque em política não tem vácuo. Você tem que ocupar. Alguém vai ocupar. Então isso foi o que aconteceu. É claro que, naquele momento, nós tivemos um presidente da República que foi eleito, basicamente, se observando esse aspecto de como a internet influenciou a eleição dele. Mas ele também contava com a política, a antipolítica. Então, para você ver que mesmo numa campanha eleitoral onde imperou a internet, a gente teve a antipolítica também presente como elemento político daquele instante. Aí a gente parte para a eleição de 2020. Nesta eleição, a gente já viu que o desgaste da internet começa a se mostrar. Há uma fissura naquele momento. E é quando a gente percebe que a imprensa, que já tinha apanhado muito em 2000, em 2018, começou a aprender que era preciso dar um basta a determinados, digamos assim, ataques que ela vinha sofrendo. Então a internet precisava ser combatida. E foi que a mídia, a grande mídia começou a fazer? Começou a detonar a internet. Mostrar que a internet era um antro de mentiras, que havia ali muita informação falsa, que era preciso checar. Foram as primeiras agências de checagem de informação surgem ali. Enfim, você tem todo um aparato mobilizado pela imprensa tradicional para combater a presença da internet como força política. E isso deu resultado. Por quê? Porque se você observar, já na eleição de 2018, a gente já começa a ter uma presença menor de influência da internet. 2020. Perdão, 2020. Aí, em 2020, a gente tem uma presença menor da internet no contexto político. Aí você já vê que os programas eleitorais começam a ter mais presença, você está vendo que o rádio começa a ter mais presença ali, os debates. Ou seja, a política estava começando a se reorganizar de modo a voltar ao eixo tradicional. Aí a gente parte para a campanha de 2022. E neste momento, o que foi que aconteceu de diferente em relação a todas as outras duas campanhas aqui citadas?
a presença maciça dos meios de comunicação como influentes dentro do processo e que isso elevou o patamar da televisão, de influência da televisão, elevou o patamar de influência do rádio e reduziu ainda mais o patamar de influência da internet. Por que isso aconteceu? Porque está craudiado, é muita informação, é muita coisa circulando e as pessoas não conseguem definir o que é verdade da mentira. Muita gente não tem essa Buscam percepção a chancela da verdade nos meios de comunicação oficial. para saber se aquilo que está sendo dito por Narciso Machado corrobora, perdão, se aquilo que está sendo dito na internet corrobora com aquilo que Narciso Machado está dizendo ali no rádio. Se eu digo que o céu é azul na internet e Narciso Machado confirma no rádio que o céu é azul, há credibilidade, mas só com aquela informação da internet eu não tenho. É tanto que, por exemplo, eu não sei se você percebeu, mas Você acha, então, que há uma gradativa vitória em cima das fake news, da desinformação? olha, não só pela ação da própria mídia no combate às chamadas fake news, mas também da própria justiça eleitoral, né? Da própria justiça em si, da justiça e da justiça eleitoral em particular. Houve um combate ferrenho. Essa campanha foi dura, não é? Muita gente acabou sendo cancelado nas redes sociais pela justiça eleitoral, muita gente acabou sendo multada por desinformação. Os portais, as plataformas, perdão, de conteúdo desmonetizaram vários dos canais que estavam ali distribuindo o que para elas, para estas plataformas, era desinformação. Enfim, com a subida, mais uma vez, ao pódio da mídia e da política, a gente tem, então, uma das eleições mais acirradas do Brasil. E isso se reflete, claro, em Sergipe. Aí você desce para o patamar de Sergipe, a gente vê que. Só que aqui aconteceu uma coisa interessante. A gente tinha um candidato que supostamente não podia concorrer, que era o Pato, mas que tinha caído no gosto Caiu na popular. graça. Caiu na graça do povo, né? É aquela coisa, tem a falta de lideranças políticas. Quem são os líderes Momento políticos? de transição, né, na política Momento de sergipana. transição da política sergipana e a população sem um líder definido, não é? Até porque pode ser até que ele se transforme no líder, mas Fábio Mitidieri não é líder de nada hoje, né? Ele está eleito governador, mas ele vai ter que construir esse Essa processo. imagem, esse Não, espírito esse de liderança. processo de liderança ele vai ter que construir, porque hoje ele é apenas um deputado federal eleito governador de um estado, na esteira de uma situação política que a gente conhece, como é que tudo isso se deu. E é tanto que você percebe que, num primeiro momento, a comunicação dele não foi eficiente. É tanto que perdeu no No primeiro primeiro turno. turno. Não é? A comunicação não foi eficiente. E quando é que Fábio Mitidieri dá a volta por cima? A partir do momento que a política entra na história. Com André Moura, com Luiz Mitidieri, com pessoas profissionais da política que resolveram dizer assim: olha, o caminho para a gente vencer é esse aqui. Topa? Topa. Então foi assim que a campanha de Fábio Mitidieri acabou eleita. E claro, com o pezinho do Pato na campanha de Rogério Carvalho, que assim acabou de sepultar um processo, um projeto político que podia até ser vitorioso, mas que no meio do caminho acabou se perdendo. Você, como um homem que acompanha os bastidores da política, como é que se explica, por exemplo, e aí se eu tiver errado na minha análise, você pode discordar. Como é que se explica o fato de termos um governador que, a despeito de ter feito um governo de reestruturação do Estado, não tenha uma imagem que venha a ter sido influenciadora no resultado das eleições? Porque, por exemplo... Não, ele influenciou, influenciou negativamente. Durante os programas eleitorais, por exemplo, de Fábio, que é aliado de Belivaldo jamais apareceu. Mas claro que Cauê não ia botar o Belivaldo dos programas. Ele era muito mal avaliado, Paulo. O Belivaldo segue sendo um governador mal avaliado. Agora, você pergunta, ele fez um mau governo? Em termos comparativos com o governo de Jackson e com o governo anterior, do PT, o governo de Deda, ele até que ele não fez assim um governo desastroso.
Mas qual é o grande problema, no meu entender, da gestão de Belivaldo, neste tocante? Comunicação. A falha dele total está nesse âmbito. Ele não tem uma comunicação profissional. Ele tem uma comunicação reativa. Ele não tem uma comunicação proativa. E isso é algo que prejudica completamente. Você tem um governador também que ele não tem inteligência emocional. Né? É um governador que, assim, a qualquer momento ele pode explodir. E isso é uma coisa muito ruim para quem está num cargo político, né? Também a relação dele com os próprios comunicadores e com, por exemplo, a estrutura política do Estado. Com quem é que Belivaldo tem relação na estrutura política do Estado? Então tudo isso acaba atrapalhando muito. Fatos como esse de hoje da exoneração demonstram um pouco isso. Isso eu acho que faltando tão pouco tempo para um final de governo, você exonerar um secretário por birra, por picuinha, porque é picuinha, né? A palavra é essa, doa quem doer. E se Belivaldo chorar hoje ou ficar com raiva, é problema dele, né? Então, se o vagalume hoje acordou e bota lá a caneta para exonerar o outro, faltando tão pouco tempo do governo, demonstra só quem é ele, né? Dentro da estrutura política, de como é que ele engole as coisas na política, né? Então, é assim. Você foi. Nós temos mais. Só para concluir. Então, do ponto de vista do governo de Belivaldo, eu acho que o grande erro está na comunicação. Mas veja, a comunicação é reflexo, e é importante que se diga, a comunicação é reflexo daquilo que é o próprio comandante, não é? Então não é por incompetência dos colegas de comunicação. Fique claro isso. Não é por questão de incompetência dos colegas de comunicação. É porque quem dá as ordens é quem dita como a comunicação vai ou não proceder. Assino embaixo. Você participou, nós temos mais 5 minutinhos. O papo, quando vai ficando bom, a gente vai chegando no limite. Você foi coordenador da campanha ao Senado Vitoriosa. Como foi a realização desse trabalho? Em primeiro lugar, Laércio era o melhor candidato, sem sombra de dúvida. Laércio tinha toda uma estrutura política por trás de si, um partido forte, né, prefeitos, lideranças políticas, apoio políticos importantes, e ele tinha por trás de si uma história. Né? Laércio tem uma história que foi construída ao longo de toda a sua trajetória política. É um homem honesto, né? Não tem nada que macule a imagem dele, e ao longo dessa trajetória construída também do mundo empresarial, ele gerou uma pauta que acabou sendo muito interessante. Por quê? Se você fosse explicar, Narciso, terceirização, se você fosse explicar lei do gás, se você fosse explicar reforma trabalhista, o mundo ia se acabar. Mas quando você diz que isto tudo representa geração de emprego, e o senador do emprego, que acabou sendo transformado, essa figura, né? Acabou sendo transformado no senador do emprego, o Laércio Oliveira, hoje tem esse, digamos assim, esse distintivo, né? Isso tudo foi criado a partir de quê? De histórias verdadeiras. Nada foi inventado. Ou seja, o passado corroborando com a verdade. E Laércio é um cidadão muito leve, ele fez uma campanha leve, fez uma campanha propositiva, uma campanha sem ataques, né? E foi ali correndo por fora, né? E graças a Deus, os nossos adversários tiveram assim, nos ajudaram muito quando ignoraram a nossa campanha, né? Eu acredito que eles imaginaram que Laércio não tinha chance, né? E aí foram se preocupar uns com os outros e deixaram a gente correr por fora. Né? Então, graças a Deus que agiram assim, né? Ô, Davi, você que é um homem que acompanha a política, esse clima de tensão nacional, você acredita em uma virada de mesa, em algum golpe? Passaremos por momentos tensos e permaneceremos na democracia? Qual é a sua opinião? Não, eu acho que as instituições provaram-se muito fortes, né? Ou seja, se a tempestade que já passou não derrubou, então não tem como derrubar a partir de agora. Agora, há insatisfações, né? A gente sabe que há insatisfações. Algumas pessoas, elas manifestam as suas insatisfações de maneira ordeira. Outras fazem o que fizeram ontem lá em Brasília. Né? Cabe às autoridades conter esses espíritos mais, digamos assim, insanos, não é?
e buscar dar a ordem, né? Voltar à ordem de tudo. Mas eu acredito que o decorrer do governo, né? Isso vai ser pacificado na tranquilidade. Claro que a gente vai ter essa polarização aí. Essa polarização ela não some. Até porque quase 60 milhões de pessoas votaram no outro candidato, não é? Nós temos um país muito dividido em termos assim digamos assim, é um país dividido em termos de a quem dar o valor de líder. Só que o Lula conseguiu angariar mais votos do que o outro. Então é preciso agora aceitar que o líder agora do país é ele. E Lula, a partir do dia 1º de janeiro, ele não vai ser presidente de 61 milhões que votaram nele. Ele vai ser presidente de 251 milhões de pessoas. Perfeito. Não é? Então, a partir daí ele tem uma grande tarefa de tentar pacificar esses corações. Ou seja, tudo bem, você pode ser oposição. Fique à vontade para fazer oposição ao governo, mas faça uma oposição de modo ordeiro, pacífico e pensando no futuro do país. Davi, quero lhe agradecer por esse papo genial aqui. Muito obrigado. Você sabe quando é que a entrevista aqui ela é boa? Quando o Wendel Lessa não para de olhar para o entrevistado. E eu tava aqui só observando de olho de canto, ele assim, você falando e ele boquiaberto aqui. Estava como diria Milor Fernandes, boquiaberto sem conseguir boquifechar. Meu caro Davi Leite, muito obrigado pela sua participação. Um cheiro nessas suas bochechas e para toda a equipe, né? Para toda a equipe daqui da rádio. O Cauê disse que talvez não tenha mais a intenção de fazer campanhas de forma tão imersa, atuando tão dentro. Davi Leite. Bem, eu primeiro respondo a pergunta inicial, né? Para encerrar, né? Dizendo que, lamentavelmente, eu gostaria até que fosse diferente, mas marketing não ganha eleição. O que ganha é um conjunto, não é? E geralmente mais a política do que o marketing. Esta é a verdade, né? Bem, eu tô aí, eu sou jovem, né? Bonito, lindo e maravilhoso, vou continuar na política, né? Se Cauê se aposentou, eu lamento, problema dele, vá curtir a vida. Um abraço, Davi Leite, até a próxima. Um abraço, muito obrigado, Davi Leite, sempre com umas tiradas especiais.